Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aito e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. 8 anos de guerra, mais de 500 mil mortos. A Síria transformou-se num campo de batalha onde ninguém foi poupado, nem as crianças. A pensar nelas e na urgência de uma verdadeira paz, a Fundação AIS lançou neste Natal uma campanha muito especial. Tão especial que começou em pleno Vaticano com o Papa Francisco a acender uma vela. Uma vela especial, claro, pois é também uma vela pela filha de Lina. Esta é uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é, a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins de Betancourt, como habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AIS. 2 irmãos paquistaneses foram condenados à pena de morte na passada semana, acusados de blasfémia por terem colocado na internet informação considerada ofensiva para com o Islão. Os 2 cristãos, Kaysar e Amun Ayub, ambos casados, sendo que Kaysar tem 3 filhos, estão detidos atualmente no estabelecimento prisional de Jhelum desde 2015. Mas o crime de que estão acusados terá ocorrido, Catarina, há 4 anos. Precisamente, Paulo, e por razões de segurança, a audiência em que foram condenados estes 2 irmãos realizou-se no interior da prisão e, entretanto, uma organização que presta apoio jurídico a estas vítimas das intolerâncias religiosas no Paquistão, a classe, já anunciou que vai recorrer desta sentença para o Supremo Tribunal de Lahore. A notícia da condenação à morte destes 2 irmãos ocorre poucos dias depois de ter sido criada precisamente uma comissão para a proteção dos direitos das minorias religiosas no Paquistão. Que comissão é esta, Catarina? Bom, Paulo, esta comissão foi formada no fim de novembro por um grupo de defensores da liberdade religiosa como resposta ao elevado, ao aumento, não é, deste número de casos ou de situações que têm vindo a ocorrer no país e que estão relacionadas com esta questão da perseguição e violência por parte de setores muçulmanos contra minorias, onde os cristãos são uma dessas minorias que está a ser atacada. E quando falamos em perseguição e violência contra os cristãos no Paquistão, lembramos-nos logo da lei da blasfémia, que foi agora precisamente invocada para condenar os 2 irmãos e que serviu também para acusar, Catarina, a cristã Asia Bibi. Exatamente, Paulo. De facto, esta lei da blasfémia que serviu agora para condenar estes 2 irmãos é também a que esteve na base da condenação da cristã Asia Bibi, que também ela sentenciada à pena capital por ter bebido um copo de água de um poço e que só recentemente é que ela conseguiu a sua libertação, depois de um recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, mas neste momento continua impedida de sair do seu país. O caso de Asia Bibi ganhou visibilidade mundial, mas é preciso continuar a lutar para que não se cometam mais atropelos grotescos à lei, condenando pessoas, muitas vezes cristãos, por crimes que não cometeram. A defesa de Asia Bibi, como os nossos colegas do Rome Report se vão agora recordar, falando em Itália com o porta-voz da Amnistia Internacional, levou mesmo à mobilização de elementos da comunidade muçulmana e alguns, como o advogado Asia Bibi, tiveram mesmo de fugir do país para salvar a própria vida. Asia Bibi está livre depois de ter passado quase 9 terríveis anos numa cela tão pequena em que ela, quando esticava os braços, tocava nas paredes. Além disso, o seu próprio carcereiro tentou matá-la. A ideia de que um advogado muçulmano lida com o destino de um cristão no corredor da morte é algo muito importante. Assim como outros muçulmanos que a defenderam e pagaram com as próprias vidas, como foi o caso de um ministro ou de um ex-governador do estado de Punjab, de onde ela é originária. Deste ponto de vista, é uma prova de que as religiões podem coexistir. O advogado de Asia Bibi é este homem que teve que fugir do Paquistão para a Holanda assim que o processo judicial terminou, apenas para escapar ao Supremo Tribunal de Justiça. O processo judicial terminou há 3 anos, mas Bibi recorreu fazendo o apelo final, pedindo para não ser enforcada. A decisão foi considerada como uma afronta para os radicais islâmicos do país. A Amnistia Internacional ergueu a sua voz em favor de Asia Bibi e reitera a necessidade de se revogar a lei anti-blasfémia.
Uma lei que pune por blasfémia ou por palavras ofensivas contra a religião não é uma má lei em si, mas nestes casos tem sido usada escandalosamente. É uma lei que tem sido usada há muitos anos para resolver questões privadas e vinganças pessoais. É uma lei que serviu para acalmar pessoas problemáticas que, de outra forma, procuravam fazer justiça pelas próprias mãos. No entanto, é uma lei que favorece este tipo de justiça cujo preço é pago pelas minorias religiosas. Esta injusticia sumaria que han pagado las minorías religiosas. Asia Bibi ainda está escondida num lugar seguro no Paquistão. Agora, num futuro próximo, ela será forçada a deixar o seu país porque querem matá-la. O destino de Asia Bibi O destino de Asia Bibi é complicado. Se a salvação dela depender de ser acolhida ou receber asilo noutro país, isso também é considerado uma perda, porque Asia Bibi tem o direito de viver em segurança no seu próprio país. A salvo e segura em seu próprio país. A Amnistia Internacional diz que o governo do Paquistão tem o dever de proteger todos os cidadãos, independentemente da sua religião. Eles também dizem que não podem ceder a extremistas que já assassinaram políticos, como Shahbaz Bhatti e Salman Taseer, apenas por terem defendido Asia Bibi. A questão da lei da blasfémia e da condenação dos dois irmãos, que referimos há pouco, remetem-nos agora para o mais recente relatório da Comissão da Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos, publicado também na semana passada, em que se pede ao governo de Washington para pressionar os países do sul da Ásia para revogarem as leis anticonversão, pois estas leis, muitas vezes associadas precisamente à questão da blasfémia, limitam a liberdade religiosa e a possibilidade de as pessoas, Catarina, por exemplo, mudarem de religião. Exatamente, Paulo. De facto, estas leis anti-conversão, muitas vezes associadas a esta lei da blasfémia, têm vindo a contribuir para o alastramento nesta região do globo, portanto, ou seja, nestes países do sul da Ásia, de crimes de ódio e de intolerância religiosa. E os cristãos, como sendo uma das comunidades minoritárias nesta zona do globo, portanto, no sul da Ásia, têm sido, de facto, vítimas da existência destas leis, tal como é referido neste relatório. O relatório da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos examinou a aplicação destas leis no Bangladesh, na Índia, no Nepal, no Paquistão e no Sri Lanka. E o que é que têm estes países em comum, Catarina? Bom, Paulo, o que têm em comum, de facto, é serem países em que têm uma comunidade religiosa que são extremamente dominante. Portanto, no caso do Bangladesh e do Paquistão, predomina a lei muçulmana, a religião muçulmana, melhor dizendo. Portanto, depois no Sri Lanka, que é maioritariamente budista, e depois temos o caso da Índia e do Nepal, que são considerados países hindus. Da China chega-nos a notícia de que um bispo da Igreja Clandestina, aquela que se tem mantido fiel ao Papa e ao Vaticano, cedeu o seu lugar na diocese de Mindong a um prelado da Associação Patriótica que é controlada pelo governo chinês. Que mais dados há sobre este caso, Catarina? Não há muitas informações, Paulo. O que sabemos é que esta troca de bispos, ocorrida, portanto, na semana passada, é uma consequência direta deste acordo assinado portanto, já em setembro, não é? Entre o Vaticano e Pequim. Portanto, em que, portanto, fala especificamente esta parte da nomeação dos responsáveis pelas dioceses católicas do país. E, portanto, a transferência de poderes, como é mencionado na agência Asia News, ocorreu num hotel estatal, na capital chinesa, e teve como protagonistas o Dom Vicente Gu Qijin, da Igreja Clandestina, Dom Shan Xilu, pertencente à estrutura eclesiástica controlada pelo governo chinês, e ainda pelo Monsenhor Cláudio Maria Celli como chefe da delegação do Vaticano. O bispo da Igreja Clandestina cedeu o lugar a Dom Zhan Xilu, passando a ser bispo auxiliar da diocese, num gesto necessário, portanto, para salvar a unidade da Igreja e como garantia da assinatura do acordo que a Catarina agora referiu entre o Vaticano e Pequim. Segundo ainda a Asia News, muitos sacerdotes e fiéis ficaram tristes com esta notícia, tanto mais que, localmente, nesta diocese, a expressão da Igreja fiel ao Papa e ao Vaticano é muito superior à estrutura controlada pelo Partido Comunista. Entretanto, continuam a verificar-se em várias regiões da China operações policiais contra, Catarina, comunidades cristãs. Sim, Paulo, depois da detenção de mais de uma centena de cristãos no domingo, dia 9 de dezembro, em Chengdu, a província de Sichuan, como a Fundação AIS revelou na altura, registrou-se mais uma incursão policial contra a comunidade, uma igreja clandestina, desta vez em Guangzhou. E segundo o jornal South China Morning Post, que se publica em Hong Kong, mais de 6 dezenas de agentes da autoridade ocuparam e fecharam a igreja de Ronguli, tendo confiscado mais de 4.000 livros. Portanto, esta igreja
Igreja estava aberta ao culto, Paulo, desde a década de 70 do século passado, e esta é já a terceira igreja protestante encerrada pelas autoridades nos últimos tempos. Todas estas notícias de acertos no comando de algumas dioceses, com a cedência de posição dos bispos, que sempre se mantiveram fiéis ao Vaticano e ao Papa, assim como também estes episódios constantes de ataques por parte das autoridades contra igrejas e comunidades cristãs, levam-nos de novo até ao Padre Santiago, que pertence à Igreja Clandestina e que já esteve por mais de uma vez em Portugal e que é, podemos dizer, um bom amigo da Fundação AIS. Logo após o acordo entre a Santa Sé e Pequim ter sido anunciado, nós entramos em contato com ele para saber como é que o Padre Santiago via este acordo, como é que o avaliava e que consequências, na opinião dele, claro, poderão advir para o futuro da Igreja Católica na China. Vamos agora recuperar apenas uma pequena parte dessa conversa em que Santiago, o nome é fictício, claro, se mostra profundamente cético com quaisquer negociações com o governo comunista da China. Temos de ter conta com quem estamos a dialogar, com o governo chinês, que é comunista, cujos princípios são contrários à Igreja Católica. Eu digo que o governo chinês, enquanto existir, não vai permitir a liberdade da fé, não vai permitir que a gente viva como pessoas livres. Por isto, vejo o acordo desta maneira, que não é um bom sinal, pelo contrário, é o início de uma provação da fé. Agora vamos até ao Egito para darmos conta da revolta da comunidade copta com o assassinato de 2 cristãos pelo responsável da segurança da igreja de Minia. Não perceberam mal o que eu disse. O responsável pela segurança da igreja de Nadiet al-Qadash, na cidade de Minia, assassinou a tiro 2 cristãos coptas, pai e filho, na noite da passada quarta-feira, dia 12 de dezembro. E isto revoltou a comunidade local. Claro, Paulo, é evidente que alguém que está ali para assegurar a segurança da comunidade e é ele que mata estas pessoas, é no mínimo preocupante, Paulo. E de facto, como o Paulo disse, em resposta a este assassinato destes 2 cristãos, centenas de pessoas revoltadas manifestaram-se na rua de Minia, exigindo também mais respeito pelos seus direitos e protestando também contra a perseguição que tem sido alvo nos últimos tempos. Desconhece ainda com rigor o que terá acontecido que motivou o assassinato dos 2 cristãos, mas segundo notícias reveladas pela comunicação social do Egito, no dia anterior teria havido uma discussão entre o segurança e Imad Kamal Sadiq, de 49 anos de idade, e o seu filho, David, de 21 anos, que trabalhavam numa obra precisamente situada em frente à igreja. Exatamente, Paulo. E, de facto, em consequência direta desta discussão, ou não, resta agora saber o que é que as autoridades vão averiguar, o facto é que, de facto, o segurança usou a arma de serviço para matar estes 2 cristãos, tendo sido depois detido pelas forças de segurança. Além dos cristãos que se manifestaram pela insegurança em que se encontram, também o arcebispo de Minia manifestou a sua revolta e perplexidade e foi Catarina escrevendo um texto na internet. Exatamente, Paulo. De facto, Dom Amba Macários, portanto, o arcebispo de Minia, publicou um texto nas redes sociais em que pedia a todos os polícias destacados para guardar igrejas que fossem averiguados e que se confirmasse se estão qualificados para usar armas, munições reais, para que não se tornem, de facto, uma ameaça para os cristãos, em vez de os protegerem, escreveu o Dom Macários na internet. Muito bem. Este incidente é revelador da extrema insegurança em que se encontra a comunidade cristã copta no Egito, uma minoria, recorde-se, que ronda apenas os 10% da população total do país. Ainda recentemente, no início do mês de novembro, 7 cristãos foram mortos e outros 14 ficaram feridos quando o minibus em que seguiam de regresso de uma peregrinação ao mosteiro de São Samuel, situado numa zona desértica, precisamente também na diocese de Minia, foi atacado por um comando jihadista. Assediados, violentados, atacados, os cristãos sentem-se de facto muito inseguros no Egito. Mas há um outro tipo de assédio, menos visível, mais insidioso, mas igualmente perverso e dramático. Estou a referir-me às jovens e adolescentes cristãs alvo de tentativas de sequestro e de rapto para depois serem chantageadas e converterem-se ao Islão. Vamos agora ao encontro de algumas dessas raparigas cristãs e do padre Bolos Nazif, que dirige uma casa que acolhe jovens em risco de vida por serem cristãs. Um trabalho da Fundação AIS. Não obstante tudo aquilo que a Igreja Católica está a fazer para promover a reconciliação, os cristãos ainda se sentem ameaçados na sua segurança e no seu sustento.
Por exemplo, eu não posso andar na rua sozinha com a cabeça descoberta. Tem de estar sempre alguém comigo. Quando ando sozinha, arrisco-me a ouvir piadas e comentários desagradáveis, especialmente os extremistas. Quando andamos na rua, ouvimos: "Nós vamos ensinar-vos a ter maneiras, fiquem em casa, vistam o hijab." Estes comentários são repetidos muitas vezes. O assédio não é o único perigo que as raparigas cristãs têm de encarar. Um dos exemplos mais dramáticos da repressão brutal, sobretudo na província, é o rapto de crianças de famílias cristãs. Tragicamente, os raptos estão a tornar-se um ato comum no Egito. Meninas cristãs são levadas para destinos desconhecidos, onde sofrem violações múltiplas. São drogadas e, depois de algumas semanas de tortura, são obrigadas e chantageadas a converterem-se ao Islão. And blackmailed to convert to Islam. Casos de conversão forçada ao Islão têm sido predominantes desde o início dos anos 90, desde que os grupos lamitas e da Sharia começaram a surgir. Estes incidentes ocorreram sob o patrocínio da Agência de Segurança Nacional. Depois da Revolução e da dissolução da agência, os salafitas começaram a agir conforme os seus próprios objetivos. Depois da Revolução, reparamos como o seu interesse se voltou para crianças de 11, 12 e 13 anos. Há um grupo de meninas destas idades que desapareceram sem deixar rastro. The Catholic Church provides refuge for those who are harassed. A Igreja Católica providencia refúgio para quem é mais assediado pelos atacantes muçulmanos, as raparigas cristãs, tanto católicas como ortodoxas. É um lugar onde elas podem sentir-se livres e protegidas de ataques maliciosos, perpetrados na rua, nas escolas estatais ou no trabalho. O patriarca Ibrahim Isaac criou uma casa para as raparigas que correm o risco de ser raptadas. Além da assistência material, as raparigas também recebem apoio espiritual e psicológico. Procuramos falar com as meninas sobre qualquer problema que tenha acontecido, ataques ou violações. Procuramos convencê-las a ficar connosco durante algum tempo para recuperarem e, assim, capacitá-las para se tornarem novamente membros valiosos da sociedade. Nessa altura, atribuímos-lhe um tutor que, mesmo quando ela se vai embora, nunca a deixa. Quando uma menina chega, não tem de pagar nada. A minha família e irmãos receavam pela minha segurança e, por isso, puseram-me aqui. Agora, mesmo quando tenho tempo livre, não posso ir para casa, porque tenho medo dos muçulmanos. Noura sabe que assim que se casa estará segura. Os raptors não estão interessados em mulheres casadas. Agora, na viagem à volta do mundo, que fazemos aqui todas as semanas, vamos até ao Irão. E porquê? Porque Shirin Ebadi, uma advogada iraniana, ex-juíza, ativista dos direitos humanos, Prémio Nobel da Paz de 2003, acusa o regime de Teherão de perseguir as minorias religiosas, nomeadamente, Catarina, os cristãos e os Bahá'í. Precisamente, Paulo, portanto, num artigo publicado na semana passada, portanto, sobre os 70 anos da proclamação da Carta dos Direitos Humanos, Ebadi afirma que algumas pessoas no Irão estão hoje definhando nas prisões pela simples razão de serem seguidoras da religião Bahá'í e que outros iranianos estão a enfrentar a prisão por causa de acusações por se converterem do islamismo ao cristianismo. E, além disso, e segundo esta defensora dos direitos humanos, as mulheres iranianas são punidas se tentarem reivindicar os seus direitos e rejeitarem o hijab, o véu islâmico. Na opinião desta ativista, que atualmente vive exilada em Londres, as leis iranianas que têm sido usadas para processar e punir estas pessoas violam os direitos humanos, mas são justificadas, no entanto, pelas autoridades de Teherão, que invocam para isso uma concepção ilegal da lei islâmica. Precisamente, Paulo. De facto, neste artigo publicado na Deutsche Welle, laureada com o Prémio Nobel da Paz, acusa o próprio comissário dos direitos humanos do governo iraniano, Mohammad Javad Larijani, de orgulhosamente defender a execução de punições divinas, incluindo a amputação das mãos de ladrões e mortes por apedrejamento.
As críticas de Shirin Ebadi vêm sublinhar os dados sobre o Irão apresentados no último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, produzido pela Fundação AIS, sobre o período correspondente entre junho de 2016 a junho de 2018. E, em síntese, Catarina, o que é que diz o relatório sobre o Irão? Bom, Paulo, neste relatório que foi lançado no dia 22 de novembro, passado dia 22 de novembro, o Irão é classificado como um país onde ocorre discriminação por motivos religiosos da responsabilidade do Estado. E, portanto, no sumário executivo que nós também publicámos neste mesmo dia, este documento é referido que os não-muçulmanos estão afastados do sistema judicial e da polícia e que tem aumentado a condenação de crentes em igrejas domésticas, nomeadamente, e como sublinhou esta mulher, uma maior pressão sobre os Bahá'í. No Irão, os cristãos são uma clara minoria. Calcula-se que não serão mais do que cerca de 100 mil numa população que ultrapassa os 70 milhões de habitantes. Apesar disso, apesar dos direitos constitucionais, a realidade é que os cristãos têm fortes restrições à prática religiosa e o que se torna absolutamente incontornável então quando se fala nas pessoas que se convertem ao cristianismo, pois normalmente são presas e são ameaçadas. E muitos são mesmo mortos. Mark Riedman, da Fundação AIS, falou a este propósito com Kamil Eid, um jornalista iraniano especialista nos assuntos religiosos do Médio Oriente. Os nossos colegas da AIS do Brasil fizeram a tradução desta entrevista. O número de cristãos é de cerca de 100 mil numa população de 71 milhões. Os direitos dos cristãos são garantidos pela Constituição? Não. A Constituição diz que todos os iranianos são da mesma raça, língua, mas não menciona a palavra religião. É difícil encontrar cristãos em trabalhos da administração pública, inclusive os diretores das escolas cristãs são muçulmanos. Todas as disciplinas na escola são permeadas pelo Islã, desde a literatura até a religião e a ciência. Nos livros de catecismo há um retrato do Ayatollah. Correto. Na capa do livro do catecismo, para os cristãos também. Não podem celebrar a missa em Farsi, que é a língua oficial do Irã, para prevenir que os iranianos sintam-se atraídos pela nossa fé. Correto. Como é a vida do muçulmano convertido? Não é possível declarar a nova fé dentro do Irã. Temos alguns convertidos ao cristianismo que foram condenados à morte. Em uma ocasião, graças à pressão internacional, um convertido iraniano foi libertado, mas depois de algum tempo o encontraram assassinado na rua. No Irã, o perigo é a morte, ser condenado à morte. Portanto, não é fácil. Agora vamos até ao Iraque, aos arredores de Mossul, uma cidade que foi uma praça forte do autoproclamado Estado Islâmico. Os jihadistas foram derrotados e expulsos de vastas regiões que controlaram durante cerca de 3 anos. Foram 3 anos de perseguição às populações, de violência, de terror absoluto. As cidades em ruínas são um memorial do sofrimento porque passaram estas populações. Mas aos poucos vai-se descobrindo que esta história de horror parece mesmo não ter fim. Nos arredores de Mossul foi descoberto agora um gigantesco poço onde estarão mais de 10 mil corpos em decomposição. A reportagem é agora da Voice of America. Acredita-se que neste gigantesco poço no deserto, em Hafsa, arredores de Mossul, possam estar mais de 10 mil corpos em decomposição. São vítimas do Estado Islâmico e foram atirados lá para dentro. Quando os jihadistas foram empurrados para fora desta região, os militares largaram, assustados, tantas bombas que as autoridades não acreditam que irão conseguir recuperar os corpos a curto prazo. Há corpos dos soldados, funcionários do governo, forças de segurança e civis. Muitos foram assassinados aqui, muitos foram mortos na região ou na cidade de Mossul. A estrada para Hafsa está fora de acesso para a maioria dos civis, mas os locais que vivem nas aldeias da região dizem que não têm medo das bombas. Nós sabemos onde estão os explosivos, então não temos medo deles, mas temos medo de que os jihadistas regressem. Então, temos armas agora. Agora que se assinala o primeiro aniversário em que foi declarada a derrota do Estado Islâmico, de facto, os jihadistas não retomaram o controle de cidades ou aldeias, mas a violência continua.
Um novo relatório de um Centro de Estudos Estratégicos de Washington diz que o Estado Islâmico já protagonizou cerca de 75 ataques por mês no ano de 2018, incluindo carros armadilhados em restaurantes populares em zonas urbanas, como o que aconteceu no mês passado, que matou 8 pessoas e feriu mais de 20. As populações locais dizem que os ataques recentes vieram aumentar o sentimento de insegurança em Mossul. Foi a capital, de facto, do Estado Islâmico no Iraque. Eles entraram num restaurante à procura de comida e agora estão mortos. Ali afirma que os elementos essenciais para se estabelecer uma paz duradoura ainda nem sequer foram discutidos. Toda a zona permanece em escombros, tensões sectárias continuam a crescer. A vasta região desértica do Iraque permanece um ponto de fuga para os extremistas que, de uma forma ou outra, têm atacado o governo do Iraque desde a invasão dos Estados Unidos da América de 2003, que derrubou o ditador Saddam Hussein. Heather Murdoch, VOA News, Mosul, Iraq. A Síria é outro país que conheceu bem de perto a violência jihadista. Tal como o Iraque, também na Síria os grupos terroristas têm vindo a ser derrotados, abrindo caminho para a normalização da vida após cerca de 8 anos de guerra. Normalização da vida significa para muitas pessoas, para muitas famílias, o regresso a casa, ou pelo menos ao que resta da casa. Segundo as Nações Unidas, cerca de 250 mil refugiados podem regressar à Síria já em 2019. Quem avançou com estes dados foi Catarina, responsável pelas operações do Acnur no Médio Oriente. Precisamente, Paulo. De facto, segundo Amin Awad, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tratam-se de regressos organizados, portanto, totalmente voluntários, e que este número poderá ainda ser mais robusto à medida que forem sendo eliminados algumas dificuldades, não é? Que existem, alguns obstáculos burocráticos que possam existir. Portanto, que passam muitas vezes pela inexistência de documentos das próprias pessoas, que possam atestar de facto a identidade das pessoas, assim como a ausência também dos serviços básicos, quer ao nível da educação, quer ao nível da saúde, que são essenciais para o regresso da população. Calcula-se que cerca de 5,6 milhões de sírios estão refugiados em países da região e que perto de 1 milhão de sírios nasceu após a sua família ter fugido da guerra, também segundo os números do Alto Comissariado da ONU. Estamos a falar, portanto, no regresso dos refugiados sírios ao seu país, algo que está a mobilizar também e fortemente a Fundação AIS. É verdade, Paulo, de facto é uma das campanhas que nos está a mobilizar neste momento e que estamos a desenvolver, e a AIS está empenhada, muito empenhada neste apoio ao regresso dos refugiados à Síria e lançou por isso recentemente uma campanha de Natal, portanto intitulada Velas pela Paz na Síria, que é uma campanha de oração, uma campanha de apoio, de solidariedade e que teve o apoio entusiástico do Papa Francisco. Muito bem, vamos agora recordar o essencial desta campanha para os nossos telespectadores, uma campanha que também tem um outro objetivo, que é evitar o desaparecimento da presença cristã na Síria e nesta região do mundo. Sim, esse é de facto um dos principais objetivos desta campanha, Paulo. E se os cristãos não regressarem, se não conseguirem trabalho, se não houver escola, educação para as crianças, se não houver segurança, então as famílias cristãs não irão regressar. E por isso estamos com esta grande campanha de apoio de facto ao regresso, para que isto seja uma realidade, para que de facto esta comunidade cristã possa regressar às suas casas. Esta campanha tem também este objetivo de fazer uma ajuda de emergência, que são 15 milhões de euros, que vamos distribuir por projetos de reconstrução e também apoio pastoral, Paulo. Uma ajuda que vai desde coisas tão simples como, por exemplo, leite para crianças, ao aquecimento das casas no inverno. Sim, Paulo, de facto é um projeto muito ambicioso e envolve muitos pontos, muitas áreas, não é? Desde a distribuição de alimentos, desde a distribuição de produtos básicos, nomeadamente estou-me a lembrar agora dos medicamentos, do leite em pó para os bebés, portanto também no apoio ao aluguer de casas, de quartos, o apoio também para que as casas possam estar aquecidas, portanto tudo isto tem, para além desta componente mais humanitária e de apoio imediato, temos também esta parte da reconstrução, que já falei aqui há pouco, portanto, de ajudar na reconstrução das casas das famílias refugiadas cristãs, que foram destruídas ou fortemente danificadas pela guerra. Assim como também queremos apoiar na reconstrução das igrejas e dos seminários. Portanto, os projetos de reconstrução dos edifícios são complementados com outros projetos mais direto de apoio aos sacerdotes e religiosas, também um apoio tanto espiritual como psicológico, porque há
muitas pessoas com problemas graves a nível psicológico devido aos anos de guerra que passaram, portanto, por todos os traumas que passaram, e também há ainda a promoção da educação junto das crianças e dos jovens. E por fim, Pali, não querendo deixar de passar, porque é também, de facto, que estamos a ver uma época especial do ano, e este projeto, esta parte deste nosso apoio é também muito essencial, porque vamos distribuir a mais de 15 mil crianças uma pequena prenda de Natal, para que o Natal seja, de facto, este Natal de 2018 seja um bocadinho mais suave e mais alegre, e que possa também trazer de novo esta infância a estas crianças. $15 mil crianças. Jad Abed é uma delas. Tem apenas 10 anos, ou seja, ele tinha 2 anos quando começou a guerra e ele vive em Alepo. E agora resolveu escrever uma carta. Sabe a quem? À Fundação AIS. Mas, na verdade, é uma carta dirigida a si, que me está a ver neste momento. Desde o ano passado comecei a frequentar uma nova escola, porque a minha foi destruída por bombardeamentos. Não há aquecimento e, durante a maior parte do ano, não há água nem eletricidade. Felizmente, graças ao apoio de muitas pessoas que cuidam de nós, como a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, conseguimos superar o inverno. Nos meus tempos livres, gosto de jogar basquete. Vou sempre para o campo de treino de Al-Jalá, onde ganhei muitas medalhas e onde um dia gostaria de representar a Síria nas Olimpíadas de basquete. A beleza da música e do desporto é que existem sempre, mesmo durante a guerra. Acredito que pessoas más não gostam de música porque é maravilhosa. Foi muito importante para mim e ajudou-me nos momentos de tristeza e dificuldades. Tenho 2 irmãos mais velhos. O primeiro emigrou para o Canadá e o segundo está no Líbano, aguardando um visto para a Europa. Os meus pais ficaram aqui e esperamos que os meus irmãos possam regressar em breve. Sinceramente, tenho a impressão de que a Europa está a roubar os nossos amigos e as pessoas que nos são mais queridas. A culpa é dela, se não pudermos voltar a reencontrá-los. Perdi um dos meus amigos mais queridos por causa de uma bomba. Estava à espera do autocarro para ir à escola quando foi atingido. Agora está no paraíso, ao lado de Jesus. Também a nossa casa foi bombardeada. Meu pai fez-nos sair na hora certa. Eu espero que os meus brinquedos se salvem. Nós ultrapassámos muitos dias difíceis. Parecia um filme. Uma vez, no Natal, estivemos cercados e não conseguimos encontrar nem sequer um pão. Felizmente, na altura apareceram algumas pessoas boas que trouxeram pão para cada família e doces para as crianças. Foi um Natal muito difícil. Felizmente, a igreja sempre nos ajudou. Meu pai recebe todos os meses um cabaz com alimentos. Comecei a questionar-me sobre Deus, se existia, porque nos deixou viver no meio de um conflito tão violento e se Ele realmente nos amava. A igreja responde a todas as nossas perguntas, especialmente nos momentos mais difíceis e, acima de tudo, com as suas ações. Isso mostra-nos também o quanto Deus nos ama. Foi Jad Abed, de 10 anos, que tem um amigo no paraíso e que acha que as pessoas más não gostam de música. Ele disse isto pois, quando Alepo esteve nas mãos dos jihadistas, era enorme a lista das proibições e ouvir música era uma delas. Bom, na semana passada, devem-se recordar, evocámos aqui os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nestas 7 décadas em que foram definidos, escritos e proclamados os direitos humanos, nomeadamente o direito à liberdade religiosa, houve guerras, perseguições, tentativas de genocídio, prisões arbitrárias, tortura, violência. Enfim, o Iraque e a Síria, os 2 países de que acabamos de analisar no programa de hoje, foram um palco de inúmeras atrocidades cometidas por grupos terroristas contra minorias religiosas, nomeadamente os cristãos. E uma das vozes que se tem erguido nos últimos anos de condenação da violência contra a comunidade cristã, da tentativa de genocídio ocorrida nestes 2 países, é o Príncipe Carlos.
Por mais de uma vez, o herdeiro da coroa britânica tem denunciado a situação dos cristãos perseguidos e tem exigido que a sociedade se mobilize em seu favor. Agora, a propósito também dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele voltou a falar. Even more insidious forms of extremism have recently surfaced. Recentemente, surgiram formas ainda mais insidiosas do extremismo que visam eliminar toda a espécie de diversidade religiosa. We're also struggling to capture the Também estamos a esforçar-nos para aprender as tremendas consequências de tal perseguição. De acordo com as Nações Unidas, mais 5,8 milhões de pessoas abandonaram as suas casas em 2015 do que no ano anterior, fazendo um surpreendente total anual de 65,3 milhões, o que equivale quase à população inteira do Reino Unido. E o sofrimento não acaba quando estas pessoas chegam a um país desconhecido em busca de refúgio. Estamos a presenciar, no mundo inteiro, ao aparecimento de muitos grupos populistas, cada vez mais agressivos para com aqueles que aderem à fé de uma minoria. Tudo isto tem semelhanças perturbadoras com os dias sombrios da década de 30. Eu nasci em 1948, logo após o fim da Guerra Mundial, em que a geração dos meus pais lutou e morreu num combate contra a intolerância e um monstruoso extremismo e uma tentativa desumana de exterminar a população judaica da Europa. Fica além da minha compreensão que quase 70 anos mais tarde ainda estejamos a assistir a uma perseguição tão perversa. We should still be seeing such evil persecution is, to me, beyond all belief. Vamos continuar focados no Médio Oriente, mas vamos agora centrar a nossa atenção de novo na Síria. 8 anos de guerra, mais de 500 mil mortos. A Síria transformou-se num campo de batalha onde ninguém foi poupado, nem as crianças. E a pensar nelas e na urgência de uma verdadeira paz, a Fundação AES lançou neste Natal, já aqui falámos disso, uma campanha muito especial. E tão especial que começou em pleno Vaticano com o Papa Francisco a acender uma vela especial, claro, pois é também uma vela pelo filho de Lina. Esta é a história da semana que vamos escutar já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. Foi em Damasco, na praça de Bab Touma, que Lina Azim encontrou o seu filho deitado numa poça de sangue, depois de a cidade ter sido bombardeada. Desde então, Lina não consegue mais esquecer a imagem do seu filho moribundo no chão já tingido de vermelho. Encontrei o meu filho no chão. Havia sangue no rosto e no corpo. Levei-o ao hospital, mas ele morreu antes de lá chegarmos. Lina Azim seguiu seguramente com emoção o momento em que o Santo Padre acendeu, no primeiro domingo do Advento, a vela da Fundação AIS, lembrando que nunca devemos desistir do sonho da paz e que este é precisamente um tempo de esperança. Lina sabe, depois de chorar a morte do seu filho, que só a fé consegue alimentar o sentido do verdadeiro perdão de que falou o Papa Francisco quando acendeu a vela da campanha da AIS. Preciso de fé para aguentar, diz-nos Lina. A norte de Damasco fica a aldeia de Maalola. É uma aldeia cristã que foi ocupada pelos jihadistas logo nos primeiros dias de setembro de 2013. Nesta aldeia ainda se fala aramaico, a língua de Jesus. Talvez por isso a ocupação de Maalola tenha sido tão importante. Mais do que a pequena povoação, procuraram conquistar um símbolo cristão, uma presença viva da memória de Jesus que tem passado de geração em geração. Safir Sark lembra-se bem quando os jihadistas entraram na aldeia aos gritos de madrugada. Estávamos a dormir quando eles chegaram. Começaram a gritar Allahu Akbar. Deus é grande. Fiquei muito assustada porque estava grávida do meu primeiro filho. Tinha mais medo por ele do que por mim. Mas o pior ainda estava para vir. Safir ficou com o coração nas mãos, dias mais tarde, quando o seu telefone tocou e do outro lado da linha uma voz masculina disse que o seu marido tinha sido raptado por um grupo jihadista. Pedi para falar com ele, mas não deixaram. O marido de Safir Sark foi raptado por ser cristão e foi torturado por isso. Penduraram-no no teto e começaram a bater-lhe. Quando foi libertado, a família fugiu logo de Maalola. Ninguém estava ali em segurança. Quando acendeu a vela da Fundação AIS, o Papa Francisco estava também a pensar em Safir Sark, em Lina Azim e em todas as mães sírias que nunca deixaram de chorar a violência que se abateu sobre as suas famílias durante estes intermináveis 8 anos de guerra.
Acender uma vela pela paz na Síria é um gesto simbólico. Para Lina Azim e Safir Sark é mais do que isso. É a certeza de que não estão sozinhas, de que não foram abandonadas. Como disse o Santo Padre ao acender a vela da Fundação AIS, vamos rezar e ajudar os cristãos a permanecer na Síria e no Médio Oriente como testemunhas de misericórdia, perdão e reconciliação. Vamos também nós acender uma vela e rezar pelo filho de Lina Azim e por todas as crianças que morreram nestes 8 anos de guerra. Vaticano, vamos agora ao encontro do Papa Francisco. Já iremos espreitar daqui a pouco as mensagens que o Santo Padre nos envia todos os dias através da internet. Mas para já vamos recordar um momento, na semana passada, em que Francisco evocou o exemplo dos mártires cristãos contemporâneos. Já falámos de muitos deles no programa de hoje. Anzi, io direi che lo stato abituale del cristiano deve essere la consolazione. Anche nei momenti brutti. I martiri entravano al Coliseo cantando. Martiri d'oggi, penso ai bravi lavoratori cotti sulla spiaggia della Libia, sgozzati, morivano dicendo Gesù, Gesù. C'era una consolazione dentro, una gioia anche nel momento del martirio. Lo stato abituale del cristiano deve essere la consolazione, che non è lo stesso dell'ottimismo. L'ottimismo è un'altra cosa, ma la consolazione, quella base, positiva. Si parla di persone luminose, positive. La positività, la luminosità del cristiano è la consolazione. Agora sim, depois de termos escutado o Santo Padre evocar os mártires dos dias de hoje, vamos agora ler algumas das mensagens que ele nos envia todos os dias, ou quase todos os dias, através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Depois dos tweets do Papa, é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, Francisca Ferreira Marques desafiou o padre Miguel Ribeiro. Vamos agora ver a sua mensagem. Olá, sou o Padre Miguel, sou missionário do Espírito Santo. Quero começar por agradecer à Francisca mais um desafio que ela me lançou e mais um que eu aceito e espero assim continuar a fazê-lo. A leitura que eu escolhi para partilhar convosco marcou a minha entrada no seminário, por isso ela é significativamente importante para mim. Está no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 a 12, e diz assim: O Senhor disse, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferzeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora o grito dos israelitas chegou até mim.
Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei ao faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Esta leitura ouvi assim num momento em que estava em Angola, em 2002, como leigo ainda, e o padre Viana, o superior da missão de Malange, partilhava os ecos da última visita que tinha feito à comunidade onde já não ia há 5 anos, de como as pessoas caminhavam 2 e 3 dias para ir ter com o seu missionário para ir à missa. Pois é este o grito do povo que eu ouvi naquele tempo e que disse: pois o Senhor se calhar quer outra coisa para mim que não a vida familiar. E entrei então para o seminário espiritano e depois então fiz a formação e hoje sou missionário como o Padre Viana para responder ao grito do povo de Deus. Estamos a viver este ano como olhando para a palavra de Deus como lugar onde nasce a fé, pois é também aí que nasce a vocação que nos chama à felicidade, ao serviço dos outros, ao serviço do povo de Deus. E neste serviço está também a pessoa que eu vou desafiar agora. Desafio o nosso Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, Dom Joaquim Mendes. Foi o Padre Miguel Ribeiro a passar o testemunho a Dom Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa. Mesmo a chegar ao fim do nosso programa, vamos voltar a sintonizar a nossa atenção no vídeo do Papa, no vídeo do mês que, em dezembro, ele nos pede para nos colocarmos todos ao serviço da transmissão da fé. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho. E assim, com o Papa, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine. Mas antes das despedidas, uma nota de agenda. O Concerto de Reis da Fundação AES com o Coro de Santa Amaro de Oeiras vai ser dia 5 de janeiro, sábado, portanto, pelas 16 horas. Será na Igreja de São Domingos, em Lisboa, na Baixa. Estão todos convidados, a entrada é livre. Bom, depois desta nota de agenda, e porque este é o último programa antes do Natal, é tempo, Catarina, para uma mensagem a todos que nos estão a ver lá em casa. Uma mensagem de Natal, claro. Claro que sim, Paulo. Portanto, neste Natal, e apenas tenho uma mensagem muito simples e que se traduz numa só palavra: obrigada. Obrigada a todos aqueles que nos estão a ver neste momento, a todos os nossos amigos e benfeitores, todas estas pessoas de boa vontade e de generosidade que nos têm ajudado ao longo deste ano. Por isso é a única palavra que eu tenho esta mensagem, é de facto obrigada. Porque estas histórias que nós trazemos aqui todas as semanas, Paulo, são histórias concretas, de pessoas concretas, que de facto necessitam da nossa ajuda. Por exemplo, nós falámos hoje destes brinquedos, desta ajuda, estes presentes que demos às crianças na Síria. Falámos de medicamentos, de leite em pó para bebês, da reconstrução de casas. Todos estes projetos que vamos falando aqui semanalmente ajudam em concreto pessoas concretas, pessoas que necessitam de facto da nossa ajuda. E tudo isto só foi possível ao longo deste ano de 2018, Paulo, e continua a ser possível na continuação destes próximos dias que estão agora para chegar e o novo ano. De facto, só é possível com a ajuda de todos os nossos amigos e benfeitores, todas aquelas pessoas que estão neste momento lá em casa a ver-nos e que semanalmente olham e veem estas histórias do mundo, estas histórias reais do mundo. E por isso, mais uma vez, muito obrigada e um voto de Santo Natal para todos e para a vossa família. Muito obrigada.
Obrigado também a Catarina falou, mesmo agora, no empenho da Fundação AES, por exemplo, na campanha da Síria e no que isso tem significado na vida de pessoas concretas, na transformação da vida de pessoas concretas. Pois bem, nós acabámos de receber precisamente da Síria algumas mensagens de boas festas de algumas pessoas que têm recebido ajuda da AES. Vamos ver. كريسماس أو عيد الميلاد عنا بالعيلة كتير شيء حلو، إله رموز وإله معاني، بس هالعيد رح يكون غير شكل. العيد مميز لأنه البيت صار جديد حلو. هلا هو البيت كان حلو ما في حد ما بحب بيته، بس هالسنة أحلى بجهود ICN. شكرا لتشارج النيد، شكرا لكل شيء عم يساهم بانه ترجع تتعمر البيوت هون بالحميديه، يعني لكل الاشخاص اللي عم يساعدوا الناس هون لحتى يرجعوا يقعدوا هون بالحميديه. كان جهاد داخل او خارج القطر، وطبعا من ضمن الكنيسه اللي كان له دور رئيسي كمان في اعاده ترميم البيت واعادته لوضعه الطبيعي القديم واعادتنا للسكن في بيتنا القديم. شكرا للجميع. ميري كريسماس. فشكرا كثير لكم. Depois destas mensagens de boas festas que nos chegaram da Síria, da cidade de Homs, e desejando a todos também um Santo Natal, despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.